Bom, o painel Esporte Radar vai falar sobre a digitalização do consumo de futebol. Como a rede está transformando o mercado. A gente sabe que o digital tem transformado nossas vidas, tanto na questão de comunicação, como perfil de consumo, e também no futebol não é diferente. Os torcedores estão muito mais próximos dos clubes, dos jogadores, então a gente vai discutir exatamente isso. Como que esse mundo digital está transformando o mercado de futebol brasileiro e como que os clubes podem usar isso? E se também os patrocinadores têm utilizado isso, de que forma eles têm utilizado essa questão digital? Para moderar esse evento, eu chamo ao palco a jornalista e produtora da Take for Content, Cris Mussi. Também vem ao palco o Head of Media and Entertainment no YouTube Brasil, Eduardo Brandini. Chamo ao palco também o diretor de Direitos Esportivos do Grupo Globo, Fernando Manuel. Também vem participar deste debate o diretor de parcerias de esportes do Twitter América Latina, Peter Rodrigues. E o diretor de desenvolvimento de negócios da América Latina da Esporte Radar, Ricardo Magri. Bom dia, tudo bem? Nossa, majoritariamente masculino o público esse ano, né? Então, eu estava aqui ano passado, agradeço de novo o convite da televisão por estar aqui mais uma vez. Dessa vez com uma responsabilidade grande, que é moderar um painel desse que eu acho que é super atual dentro do mercado do futebol, né? A gente está passando por uma transformação muito grande na forma de consumir esporte e produzir esporte. Obrigada. E aqui temos representantes importantes desse mercado, né? TV Globo, YouTube, Twitter e Esporte Radar, que faz um trabalho de conteúdo mundial, né? De uma forma, produz, fornece, integra de várias formas. Eu queria, inclusive, até que depois você explicasse um pouco melhor sobre como funciona tudo isso. Então, me sinto agradecida de estar aqui também por ser uma jornalista de internet, especificamente, né? Minha carreira toda foi dentro da internet, passei quase 7 anos dentro do Globoesporte.com. Hoje estou à frente de um projeto que é o canal do Zico no YouTube, que é até um projeto que eu estou deixando agora também, mas aprendi muito dentro desse mercado. E preparei aqui agora mais ou menos uns slides para abordar alguns dos temas e para dar uma introdução. É só apertar aqui para frente. Isso. Para não ficar interrompendo eles, eu fiz uma forma geral, assim, para... Primeiro, bem-vindo, né? Todos vocês aqui. Para a gente ver o que a gente pode discutir dentro desse mercado e informar o pessoal que está aqui. Primeiro, abordei as mídias sociais versus o YouTube, né? Que eu vejo de uma forma diferente as plataformas sociais e a plataforma do YouTube, que é uma plataforma de conteúdo mesmo. Então, queria que houvesse essa discussão, né, de que maneira que o Instagram, o Facebook e o Twitter são umas ferramentas que ajudam a viralizar o conteúdo produzido por todas as mídias, mas de que maneira que elas concorrem e agregam, né, dentro do conteúdo e quais são as estratégias, principalmente da TV aberta em relação a essas ferramentas, né, porque até a própria TV Globo agora está passando por uma transformação, né, dentro da sua proposta, principalmente dentro do esporte, né, fazendo uma integração de plataformas. E o YouTube já está se transformando numa plataforma de conteúdo cada vez mais usada para o mercado de futebol, principalmente, mas um conteúdo independente, né? Antes ele era um depósito de vídeos, né, praticamente, durante os anos. Você pode me corrigir depois se estiver errado. Mas hoje, com essa questão do branding content, enfim, dos patrocinadores específicos, a gente tem essa oportunidade, né, de fazer conteúdo específico. E uma outra coisa que eu acho interessante, até trabalhando dentro do YouTube hoje, com conteúdo de YouTube, e por vir de uma escola da TV Globo, é essa coisa do direito de transmissão, né, direitos autorais e tudo mais, como que a gente esbarra nisso dentro do YouTube, né, o que você pode, o que você não pode usar e reproduzir ali dentro.
Até porque as TVs normalmente são detentoras dos direitos, né, esportivos, e, enfim, depois, para você produzir conteúdo, você acaba reproduzindo imagens desses direitos. Então, aonde que esbarra essa linha aí, que é bem tênue, né, o que pode e o que não pode? Tem o fingerprint, né, que derruba o conteúdo quando você rouba o conteúdo de alguém. Então, acho que o YouTube hoje tem isso bastante. A Globo também usa muito bem para derrubar os conteúdos reproduzidos de forma errada, né? E quais são os desafios desse mercado, né? Como que controla essa reprodução? Qual é o futuro disso, né? Porque cada vez vai ficar mais intenso. E de que forma o YouTube também aprimora essa vigilância nesse tipo de prática, né? E se um dia existe essa possibilidade, cada vez mais com os ao vivos, né? Dentro desse encarte que a gente recebeu aqui também hoje, vendo que a grande febre é fazer ao vivo de tudo, né? Dentro do Globoesporte.com, já há alguns anos, a gente já usava o Live View para fazer muitos treinos e tudo mais. E, hoje em dia, os próprios clubes estão investindo nesse projeto. Então, se existe essa possibilidade do YouTube se tornar um canal, se tornar detentores de direitos. E aonde que esbarra essa concorrência e essa convergência de conteúdo, né? Porque... enfim, o que concorre com o quê e o que converge com o quê, né? Quem ajuda quem e quem atrapalha quem também é uma questão importante. Por exemplo, eu peguei até o YouTube nessa experiência que eu tenho no canal do Zico, como organicamente esses canais crescem hoje, né? A gente sabe que o Desimpedidos é o canal mais forte hoje de futebol dentro do Brasil, mas eles usam uns aos outros, né? A nossa mentalidade de TV Globo e de, enfim, TV aberta ou TV fechada, né, era que todos éramos concorrentes. Hoje a gente passa por uma integração dentro do YouTube, né? Um precisa do outro para poder mostrar o que está fazendo e crescer no número de inscritos e views e tudo mais. Então, como é que essa mentalidade está transformando também o consumo de futebol e como que as TVs vão se integrar dentro disso, né, para não se isolar. Peguei aqui o exemplo do Cristiano Ronaldo com o Fred. Quem viu essa entrevista que está aqui? Alguém viu? Uma grande maioria, né? Foi um case bem interessante, né? Porque num ano de Copa do Mundo a gente vê que o maior jogador do mundo na atualidade deu uma entrevista exclusiva primeiro para um canal de YouTube, então isso já mostra uma transformação bem grande, né? Da entrada principalmente desses patrocinadores, porque isso não foi uma produção de conteúdo feita, enfim, por não só por jornalistas, obviamente, eles estão ali, são jornalistas, mas foi agenciado pela Clear, né, que é um patrocinador direto do Cristiano Ronaldo. Então, de que maneira que talvez as TVs possam perder espaço com isso ou não, né? A gente precisa entender como é que vai funcionar. Então, como é visto isso pela mídia tradicional, né, essa associação de marcas na produção de conteúdo, que era uma coisa que a gente evitava antes dentro dos conteúdos das TVs, né, associar o seu conteúdo a uma marca específica. Enfim, sobre patrocinadores de conteúdo e direito, né? Falando aí dos patrocinadores das mídias tradicionais, eles têm patrocinadores masters, normalmente, durante o ano, né? Que bancam todo aquele conteúdo que é produzido dentro do esporte. E hoje os canais de YouTube contam com esses patrocinadores individuais, ou por projetos, ou por vídeos específicos mesmo. Então, eu queria que eles falassem um pouco disso. O Twitter... ele é uma ferramenta que hoje ainda é muito usada como... né? Com certeza, com segurança, a ferramenta que é mais usada como tempo real para engajamento durante os eventos esportivos, né? Dentro do Brasil, 80% do interesse de quem está inscrito no Twitter é para falar sobre esporte. Então, como que a ferramenta está evoluindo para trabalhar esses ao vivo, cada vez mais esse engajamento, e de que maneira que eles ajudam também as mídias tradicionais e as novas mídias no consumo de informação. E se existe alguma... Não sei se o Brandini poderia dizer, e desculpa, poderia também ressaltar isso, sobre se existe uma diferença no consumo, né, do mercado europeu, assim, dos torcedores, enfim, dentro desse mercado do Twitter, ou do brasileiro, do perfil do brasileiro para o perfil do torcedor estrangeiro, né? E uma coisa que eu observo muito dentro desse mercado é que a digitalização do mercado do consumo de futebol ele acabou trazendo muito as marcas internacionais para a nossa realidade, né? Talvez também porque os nossos jogadores estão lá fora sendo influenciadores digitais diretos dessas marcas, né? A gente acabou perdendo um pouco disso porque os nossos principais jogadores estão jogando hoje. A nossa seleção brasileira, a gente pode ver que 90%, né, está jogando lá fora. Então, qual é o desafio, né, de fazer conteúdo no Brasil hoje e chamar a atenção, tanto independentemente de ser TV fechada ou aberta? Eu acho que é um desafio tornar esse conteúdo atrativo, né, tanto o futebol quanto os jogadores, enfim. E
porque... então, se essa segmentação de informação e em criar linguagens diferentes, específicas para cada público diferente, se isso é realmente o caminho, né? E se a gente não perderia informação disso, né? A gente acaba focando para idades diferentes, formas diferentes de trabalhar o conteúdo e não mais como a gente via antes, né? Sendo norteado por um pensamento único. Falando sobre como as TVs estão reagindo, principalmente, né? Aí eu acho que o Fernando pode também dizer um pouco, porque hoje tem muito conteúdo de esporte sendo produzido também dentro principalmente do YouTube e de sites gerais, né? Então, assim, às vezes entrevistas importantes, conteúdos de destaque, como vocês veem isso, né? De reproduzir esses conteúdos dentro da empresa de vocês, porque eles não são seus, mas vocês estão dando visibilidades agora para outros produtores de conteúdo, né? Qual é o caminho disso, principalmente falando nos direitos. Eu peguei aqui só no final um dado interessante de uma pesquisa em 2016 de envolvimento do público brasileiro com futebol. 67% diz se interessar muito. O local escolhido para assistir a maioria das partidas é dentro de casa hoje, então acho que é uma coisa também que é um desafio para quem faz conteúdo, né? Porque a pessoa está assistindo ali na televisão, na internet, enfim. O estádio a gente pode ver que, sei lá, 4%, um número até estranho, né? De repente, por conta dessas transformações das arenas depois de 2014, não sei, ou o preço, né, disso também mudou. E a forma como eles consomem essa informação. Então, a TV aberta está ali gerando hoje... Enfim, esse dado deve ter mudado hoje em 2 anos, né? Foi a última pesquisa que eu achei. 63% assiste pela TV aberta e 61% escolhe os sites. Então, assim, a gente vê ali TV aberta, sites e redes sociais com um grande poder de engajamento através da informação. É isso. Então, vou passar aqui primeiro para o Brandini para abrir para o YouTube, que está aqui do meu lado. E aí, queria que você falasse um pouquinho do que é o seu trabalho lá no YouTube e de qual forma que você vê essa digitalização. Oi, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de futebol na plataforma, não só pelo país, mas acho que tudo que a gente na plataforma tenta fazer pelos parceiros. No YouTube, hoje eu sou head de mídia e entretenimento, responsável pelo relacionamento junto com o meu time, com os parceiros de TV, de mídia e entretenimento, de TV, esportes, news e as MCNs, as networks de criadores locais. Acho que várias questões ali levantadas, então vou tentar abordar rapidamente, até para seguir a discussão, de qual é a visão, pelo menos, do YouTube em relação a tudo isso. A gente também vê o YouTube, é uma plataforma social, mas talvez não uma rede social como comumente a gente conhece, plataformas tão grandes como Facebook e Twitter, por exemplo, mas também tem o seu uso social. E se um dia, sim, ela nasceu como sendo um repositório de vídeo e hoje passa a ter um relacionamento de um uso social e colaboração, não só na produção, mas no consumo, ela é, antes de tudo isso, também uma plataforma de busca. A segunda maior plataforma de busca do mundo, só depois do próprio Google. É o segundo maior site, ou plataforma, ou aplicativo, seja lá o que for, que mais recebe queries, mais recebe termos de buscas. Então, é como se você estivesse num supermercado e o seu produto não estivesse lá na prateleira. As pessoas estão indo para esse supermercado buscar um conteúdo. Então, de certa forma, o que a gente vê entre detentores de direitos, broadcasters, times de futebol, cada vez mais jogadores de futebol, celebridades também buscando, de certa forma, estar nessa comunidade onde você tem criadores que a gente chama de endêmicos, criadores que nasceram na plataforma como o próprio Desimpedidos, até uma forte presença do principal detentor de direitos autorais, direitos esportivos no Brasil, como a Globo também fazendo um trabalho não só de esportes, mas na sua linha de entretenimento, juntando seus diferentes unidades de negócio, TV aberta e TV paga. Mas antes de tudo isso, e talvez o que fez o YouTube ser o YouTube, principalmente o que abriu os olhos do Google um dia em adquiri-lo, logo um pouco depois de 1 ano de aniversário, foi algumas ferramentas e algumas tecnologias que estão embarcadas no YouTube, principalmente uma ferramenta que muitos de vocês conhecem, que é o Content ID. Uma ferramenta que, em tempo real, consegue gerar um fingerprint, uma impressão digital única para os conteúdos que lá estão e, de certa forma, principalmente para os conteúdos como de filmes, de novelas,
de produções de entretenimento e de esportes, um controle para o seu detentor de direitos autorais. Tudo isso muito baseado em cima de uma lei americana, né, o DMCA, deve ser de conhecimento de todos aqui, o Digital Millennium Copyright Act, que trata as plataformas como uma plataforma. Nós não somos responsáveis, o YouTube não é responsável pelos conteúdos que lá estão, do seu lado editorial, mas ele sim é responsável em dar todas as ferramentas necessárias para que os detentores de direitos, para que as políticas também de conteúdos que são possíveis ou não estarem na plataforma, como conteúdo pornográfico, etc., né? Esses controles precisam existirem, e esses controles, principalmente de direito autoral, na mão de seus detentores, e ali eles aplicam as políticas que lá eles melhores entendem. Em muitos momentos, a melhor maneira é bloquear, lógico, que é uma proteção de um direito que não custa barato, é o que, na verdade, move toda a economia desse nosso mercado, o direito esportivo, a gente sabe, está ainda muito longe da publicidade, tanto que, para se pagar, está cada vez mais complicado, os direitos esportivos são inflacionados. Então, é por isso que é tão importante os detentores de direitos se resguardarem, ou então, inclusive, encontrarem no que a gente chama de UGC, né, o conteúdo gerado pelo usuário, também uma fonte de receita. Por que não tentar uma capilaridade? Aí depende da estratégia do detentor de direito, ou da qual a estratégia também de como ele quer usar essa plataforma. Então, estou tentando lembrar as perguntas aqui e responder algumas. E eu me lembro de uma bem específica que estava ali: um dia um canal poderá ser detentor de seus direitos? Hoje, no YouTube, todo o canal é detentor de seus direitos, do conteúdo que é ali produzido. Eu imagino que a pergunta era mais voltada para direitos esportivos. Mas acho que vale a pena fazer esse caminho, né? Hoje, quando você leva o YouTube de uma forma profissional, cria o seu conteúdo, cria o seu canal lá e faz todo um desenvolvimento, para você, inclusive, fazer parte do nosso programa de parcerias, onde o Google vende a publicidade e você permite que essa publicidade seja servida, e a maior parte, mais da metade dessa fonte de receita fica com o parceiro, ao fazer isso, você está reivindicando que aquele conteúdo é seu, que você é dono daquela sua propriedade, e se você não for, você poderá sofrer os impedimentos e até perder o canal, nos conhecidos strikes dados pelos detentores de direitos. Então, quando você faz isso, o conteúdo já é seu. E aí, em relação a direitos esportivos, o que a gente entende é que ou o dono do direito esportivo, ou a liga, a federação, ou o clube, ou aqui no Brasil, principalmente, o broadcaster, ele é o detentor e ele escolhe ali se ele vai usufruir, né, desta plataforma para explorar seus direitos ou não. De novo, a gente dá as ferramentas necessárias para que isso aconteça ou não. O que a gente vem fazendo, e é legal sempre num evento desse fazer essas correções, porque muitas coisas saem erradas, que o YouTube vem adquirindo direitos esportivos. Muito se falou há 3 anos, ou já 4, sobre a La Liga. O YouTube comprou os direitos da La Liga na Espanha, isso vai revolucionar o mercado. O YouTube hoje não é detentor de nenhum direito esportivo, não é o nosso foco comprar direitos e exibir. A gente entende que isso é o business dos nossos parceiros, sejam eles broadcasters, sejam eles as agências de marketing que cuidam disso. O que nós somos uma plataforma. No caso da La Liga lá fora, o detentor de direito entendeu que o YouTube poderia ser uma plataforma, inclusive, para a transmissão. O nosso posicionamento hoje é que a gente tenta, com os parceiros de detentores, os detentores de direito, melhor potencializar o alcance, seja ele numa estratégia de awareness, seja ele numa estratégia de receita, seja ele a estratégia que for, darmos ferramentas para isso. E acho que a ferramenta hoje, já finalizando, mais importante para os detentores de direito conseguirem um alcance diferenciado nas nossas plataformas é o que a gente chama de One Box, né? Então, muitos de vocês já devem conhecer algumas experiências de algumas ligas que, a partir de parcerias com os nossos parceiros, algumas ligas estão disponíveis. Quando você, por exemplo, faz uma busca de UEFA Champions League, no próprio Google, você já vai encontrar os melhores momentos do esporte interativo, por exemplo. A gente já fez experiências com a Globo na Copa das Confederações, sempre voltando para o usuário uma melhor experiência de ele achar da maneira mais fácil, tanto em plataformas de busca como o Google e o YouTube, ou também de uma forma interessante de receita para o parceiro. Então, basicamente, essa é a visão que a gente tem de negócios em relação a esporte, mais especificamente futebol, no YouTube hoje. Obrigada. Fernando, por favor. Bom dia ainda, né? Bom dia, obrigado pelo convite.
Acho que é algo que o Eduardo comentou aqui também. É muito bom discutir futebol, né? Você fala de futebol no lazer, falando de futebol no campo profissional, ainda ganha para isso, né? Isso é uma maravilha. Primeiro, você tinha pedido para explicar um pouco da atuação. Então, eu hoje em dia sou responsável pela aquisição de direitos esportivos para o Grupo Globo. Na realidade, é uma atividade que eu desenvolvo no Grupo Globo desde 2002, 2003. E nos últimos 2 anos e meio, mergulhado, né, nesse reino encantado do futebol. E muito bacana ver aqui tanto profissional competente, premiado ou não, né? O Amadeu ali lendo os e-mails, o Roberto Trinas também, certamente tem outros clubes aqui, num momento muito positivo para o futebol brasileiro, onde você percebe um sopro de profissionalização, de mais olho no prêmio, né, desenvolvimento de negócios. Entrando na nossa pauta, quando eu olhei o tema, percebi logo que ele é muito amplo. E você comprovou que ele é muito amplo, porque você listou aqui uns 5 slides, que eu fiquei na dúvida se eu ficava torto aqui ou se eu batia uma selfie para poder ler. Mas, enfim, ele é muito amplo e eu separaria essa questão do digital com o futebol, primeiro, na largada, em 2 campos. Existe um campo que eu acho que é o que está sendo tratado aqui fundamentalmente, até porque, do contrário, eu acho que eu não estaria convidado, você talvez, você poderia, eu acho que você também, mas eu não. Mas existe um campo que é o campo da transmissão e uso de conteúdo no digital, na internet, e tem a oportunidade da digitalização, que não tem nada a ver com conteúdo, na realidade. Tem a ver com serviço, desenvolvimento de negócios, facilitar a vida do torcedor, atrair mais anunciantes, que é algo que eu tenho observado, um esforço muito grande, louvável dos clubes e também de empresas, inclusive a nossa, né, o Grupo Globo, para atender, para atuar também como uma plataforma, como um colaborador de desenvolvimento de negócios, não necessariamente transmitindo o jogo, ou transmitindo um conteúdo, um clipe, melhores momentos, mas agregando serviços, explorando, né, no bom sentido, a marca maravilhosa, né, que diversos clubes no Brasil têm, são marcas extremamente valiosas. Vamos agora para a parte do consumo do conteúdo, na realidade, né? Sempre que esse tema surge, desde outubro do ano passado, que eu estava lidando com uma negociação de direitos e que sugeria optar entre direitos de TV ou direitos de internet. E era outubro, né? Por ocasião da semana do 12 de outubro, né, do Dia da Criança, a Folha de São Paulo tinha uma série de entrevistas com crianças. E tem era Valentina, 7 anos, ela é perguntada pelo repórter da Folha, o que você prefere, o que você escolhe, TV ou internet? E a Valentina, de forma magistral, fala, é impossível escolher, isso é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa na cabeça da Valentina e na prática... provavelmente, se a gente refletir, vai ser para todo mundo. Independente da tela, da época, onde você está, o que você recebe na televisão ou na internet, ou no digital, é a mesma coisa, é conteúdo, né? O que isso representa, a digitalização representa nessa área, é uma baita de uma evolução, assim como tivemos outras no passado, inclusive a criação de TV fechada. Imagino que deva ter tido um seminário parecido com esse em algum momento, sei lá, há 20, 25 anos, e se falava, poxa, como é que vai ser o efeito da TV fechada, da TV paga no futebol? E isso não precisa nem, né, explicar muito, foi um impacto enorme. Permitiu uma maior exibição de jogos, um maior contato pela tecnologia, então, disponível, do torcedor com o clube, né? E uma série de outros fatores. No campo digital, uma outra revolução que, de cara, você nota que tem uma oportunidade, um aproveitamento quase que 24/7, né, do futebol, com pré-jogo, com pós-jogo, com acervo, com, enfim, bastidores, coisas engraçadas, etc. Toda a transformação tecnológica, todo o avanço de mídia,
ele requer também, ele traz oportunidades inequívocas e traz também a necessidade de ter alguma cautela e preservar, né, o seguinte conceito. Toda oferta de conteúdo, ela precisa estar sustentada no modelo de negócios. De preferência, um modelo de negócios que traga mais recurso para o detentor de direitos, que, na verdade, lógico, associam ao Grupo Globo, mas o detentor original de direitos, na realidade, no Brasil, são os clubes. Então, é como se fosse uma contratação, né, de um jogador, tem que vir para somar. Se for lateral direito ou esquerdo, tem que subir só na boa. Então, esse ponto que eu acabo de comentar se conecta com uma agenda que existe entre o YouTube e a Globo, que você comentou muito bem, que é como você também protege o ativo, o conteúdo, e não se pode entender que o risco de uma oferta digital canibalizar o que hoje representa, né, como produto e como receita para o detentor originário, que são os clubes, a digitalização está restrita ao jogo ao vivo. Não está. Nós vivemos um momento, né, que é claro, inequívoco, tem uma necessidade por mobilidade, uma necessidade até por tempo e uma nova geração que, às vezes, se satisfaz por pouco. Satisfaz com lances, satisfaz com melhores momentos depois. E se esse conteúdo é disponibilizado gratuitamente, sem gerar valor direto ou indireto para os detentores de direitos, você, na verdade, está dando um tiro pela culatra. Você pode estar destruindo o valor do negócio futebol na mídia. Eu fiz até recentemente uma comparação, né? Antes até da questão da comparação. E esse é um aspecto, né, de como você controla o ativo e não deixa ele perder valor, que no Brasil tem uma situação específica. No Brasil, ao contrário do exterior, tem uma má gestão, tá? Um baixo controle do acesso aos estádios, do acesso àquele conteúdo, de forma que praticamente todo mundo entra no estádio, grava, bota, está no ar, sendo ele um indivíduo, né? Ou então até mesmo empresas realizando isso. E a comparação que eu tinha feito é a seguinte: é como se alguém fosse lá numa esquina aqui bacana, comprasse um belo terreno, dinheiro, monta um restaurante sofisticado, muito bacana, custa dinheiro também, um chefe fabuloso, ingredientes são ótimos, a equipe é maravilhosa, e alguém entra, vai passando na rua ali, e entra, come alguma coisa de graça, bebe alguma coisa de graça, né? Eu não quero dizer que não há espaço para uma questão promocional, né? Uma degustação de um produto. Claro que tem. No caso do restaurante, é aquele mimo, né? Ao chegar no restaurante ou ao lançar um restaurante, você oferece para quem passa ali alguma coisa que o atrai a entrar. Mas isso tem que fazer parte da gestão estratégica e muito bem controlada do dono dos direitos. E, de novo, o dono dos direitos aqui são os clubes, que fazem um contrato com a televisão, ou fazem contrato também com outros players. Então, esse é um ponto de reflexão importante. Como é que se melhora a gestão desse ativo evento esportivo aqui no Brasil? Pois, do contrário, eu acho que tem um grande risco de você perecer, né, estragar o valor da exclusividade, e isso, em algum momento, vai ser refletido na conta dos direitos. Principalmente no financeiro, né? Peter. Alô. Boa tarde, ou bom dia. Bom dia. Também não sei, estou perdido. Obrigado pelo convite. Eu acho que eu concordo muito com o que ele falou com relação ao tema ser bastante amplo, e eu acho que é importante também a gente começar a colocar cada caixinha em seu lugar e determinar bem quais são esses players e como esse ecossistema todo se compõe, né? É muito importante a gente falar de direitos esportivos, até porque a gente no Twitter também é bastante perguntado sobre isso, né? A gente fez transmissões da NFL, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, a gente transmite jogos da Major League Baseball nos Estados Unidos, da WNBA, a gente transmitiu o NBB aqui no Brasil, a gente transmitiu um amistoso da Seleção Brasileira Sub-20, a gente transmitiu o quadrangular final da Copa América Feminina,
dando espaço também a esse esporte. E isso não significa de forma alguma que a gente é agora um comprador de direito ou que a gente é um detentor de direito. A gente é uma plataforma, acho que como o Brandini falou, a gente é uma plataforma que viabiliza essa distribuição. E aí, para dar um pouco o contexto para todos aqui do Twitter hoje, no nosso momento, o que a gente tem feito, principalmente na arena esportiva e um pouco o meu trabalho, o Twitter, ele, embora muitas vezes seja referido como uma rede social, a gente costuma dizer que o Twitter ele não é uma rede social, ele é uma rede de interesses. O Facebook é uma rede social, o Instagram provavelmente também é uma rede social, e as pessoas elas adotam usos diferentes para cada uma dessas plataformas, né? A gente acredita, e tenho certeza que o Brandini pensa de forma parecida, cada um nesse ambiente tem o seu papel, né? As pessoas elas vão ao Facebook para se conectar com a sua família, elas vão para o Instagram para mostrar o que elas estão fazendo ou o que elas gostam de fazer, elas vão para o YouTube para consumir principalmente conteúdo em vídeo, e elas vão para o Twitter para se conectar com seus interesses. Elas vão para o Twitter para se conectar com as suas paixões, elas vão para o Twitter para saber principalmente o que está acontecendo no mundo naquele momento. O Twitter ele é a plataforma hoje ideal para sentir essa temperatura, para se inteirar de fatos que estão acontecendo. Se você entrar no Twitter agora e olhar os Trending Topics, com certeza você vai ver alguma coisa que está acontecendo no Brasil, no mundo ou aqui em São Paulo nesse exato momento. Então, e isso tudo está muito conectado com o esporte. Quando a gente fala que o Twitter ele é tempo real e ele é o que está acontecendo agora, o futebol ele é tempo real e ele é o que está acontecendo agora ou no momento em que está acontecendo o jogo. Por isso que o esporte ele é tão forte dentro do Twitter. Tenho certeza que aqui a gente tem marcas, clubes, entidades esportivas, pessoas que estão relacionadas ao esporte e todos vocês concordam da relevância que o Twitter tem para o negócio de vocês, para a atividade de vocês. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem, no ano passado, 2017, a gente teve 280 milhões de tweets sobre esporte no Brasil. Mais de 60% desses tweets são relacionados ao futebol. O Campeonato Brasileiro ele é o segundo campeonato nacional mais tweetado do mundo. Então, se você considerar todos os campeonatos nacionais, La Liga, o Campeonato Francês, a Bundesliga, a Premier League é o primeiro campeonato mais tweetado e o Campeonato Brasileiro é o segundo campeonato mais tweetado. O primeiro país que mais tweeta sobre a Premier League é, obviamente, o conjunto de países do Reino Unido. O segundo país que mais tweeta sobre a Premier League é o Brasil. Então, de fato, a gente tem no Twitter, no geral, e acho que se a gente observa o que acontece nos Estados Unidos também, a gente vê que a paixão pelo esporte está muito inerente à nossa plataforma. Para vocês terem uma ideia, para citar um exemplo da NBA, que é muito forte, como vocês sabem, lá nos Estados Unidos, 97% dos jogadores da NBA estão no Twitter e são ativos no Twitter, de formas diferentes. Alguns jogadores são mais reativos, alguns jogadores falam só sobre o jogo ou sobre o seu momento como atleta, alguns jogadores tomam inclusive partido político. Se você olhar o LeBron James, por exemplo, ele frequentemente fala sobre política na plataforma dele. E aí, quando a gente começa a falar desse volume de conversas, né, Copa do Mundo, por exemplo, que está aqui, Copa do Mundo é o evento mais tweetado da história até hoje, 672 milhões de tweets sobre Copa do Mundo. Isso há 4 anos atrás, e a gente teve um crescimento gigantesco de usuários de 4 anos para cá, então a gente tem grandes expectativas para essa Copa da Rússia, embora a Copa de 2014 tenha sido de verdade a Copa das Copas. Quando a gente fala desse volume todo de conversa e dessa característica da plataforma e os motores que movem essas conversas, né? Então, quais são os motores que movem essas conversas? São os clubes que estão lá interagindo com seus torcedores. O Corinthians, por exemplo, ele tem quase 6 milhões de seguidores no Twitter no Brasil, que é um número muito próximo do PSG, por exemplo.
Então, o Flamengo ele é o terceiro clube mais tuitado do mundo. Barcelona, Manchester United e Flamengo. Isso é um número assombroso. Quer dizer, isso, estou citando aqui Corinthians e Flamengo, mas o Grêmio é um clube que tem um engajamento gigantesco dentro da plataforma. O ano passado, com a Libertadores, bateu todos os recordes. O Palmeiras tem uma torcida super apaixonada. O Atlético Mineiro usa o Twitter, inclusive, como uma plataforma institucional, presidente e corpo diretivo muito ativo dentro da plataforma, inclusive comunicando em primeira mão coisas relacionadas ao clube dentro do Twitter. Então, os clubes, as ligas, os atletas, esses são os motores que movem essa conversa toda na plataforma. E aí, quando a gente fala dessa integração e principalmente da produção de conteúdo, o que a gente visualizou lá atrás, principalmente no momento onde a gente decidiu fazer esse acordo com a NFL, que, de novo, ela é a detentora dos direitos, e ela usou o Twitter como uma plataforma de distribuição, num modelo onde a gente não adquiriu direitos, é um modelo diferente, é um modelo onde a gente traz marcas para se conectar com esse conteúdo e divide receitas com a Liga, um modelo que a gente tem aqui no Brasil com vários dos clubes, um modelo que a gente explora de maneira muito forte hoje com o Grupo Globo, inclusive. Então, nesse sentido, a gente viu que existe conversa dentro da plataforma sobre esporte. É uma plataforma de interesse, existe paixão, o Twitter ele é usado majoritariamente como uma plataforma também de segunda tela. Por que não, em alguns casos, também ter essa experiência de consumo de conteúdo na mesma tela, onde você conversa, interage e assiste ao conteúdo? Sem detrimento a nenhuma outra plataforma, porque a gente acredita que quando a gente faz uma transmissão da Globo ao vivo no Twitter, e a gente tem poucos exemplos para falar de esporte especificamente, mas a gente transmitiu todas as festas do Big Brother Brasil, por exemplo, no Twitter ao vivo, simultaneamente à TV. Essa não é uma plataforma do Twitter, essa é uma plataforma da Globo, né? Quando o Corinthians faz uma transmissão ao vivo, ou quando o Palmeiras faz uma transmissão ao vivo, ou quando a gente transmite o NBB, é uma plataforma do NBB, não é uma plataforma do Twitter. O que a gente está fazendo é agregar essa audiência. Por isso que a gente tem parcerias com os clubes, com as ligas, com os canais de TV, e são inúmeros os exemplos que a gente pode citar aqui. Então, eu acho que cada vez mais, e esse é o resumo de tudo isso que eu estou falando aqui, a gente tem que entender, primeiro, o papel de cada um nessa cadeia. Então, quem é o detentor de direito, quem é a plataforma de distribuição, quem é o produtor de conteúdo, e principalmente entender que, no final das contas, a gente está falando sobre convergência e agregar mesmo. O Twitter ele agrega com certeza para o YouTube. A gente vê vários dos youtubers lá usando o Twitter como plataforma de interação com o seu público. O Twitter ele agrega para a Globo, que usa o Twitter como plataforma de distribuição. A gente leva... Eu até esqueci de comentar aqui, tem um impacto positivo. Quem não ligou a televisão para assistir um jogo porque obteve uma notícia, um comentário em alguma rede social, ou alguma dessas plataformas. Então, foi bom até você comentar isso, que eu fui ingrato. Uma coisa leva para outra, né? Exatamente. A gente fez até um estudo com o Ibope um tempo atrás, onde a gente viu que, em muitos dos casos, a gente chega a levar até 13% de incremento real de audiência, pontos no Ibope para a TV, de acordo com a aceleração de volume de conversas no Twitter. É por isso que, obviamente, a gente vê tanta integração de TV e Twitter acontecendo. E mais a gente está vendo a integração de YouTube e Twitter acontecendo também, porque o movimento é muito parecido. Então, no final das contas, aqui, eu acho que a gente tem muito ainda a debater, né? A gente viu aqui que a pauta é longa, mas o que a gente tem que entender aqui é, de novo, quais são os agentes dessa cadeia, como que ela colabora entre si, para que a gente faça, no final das contas, que o nosso negócio seja um negócio maior. A gente fala aqui, a gente comentou como é bom falar de futebol, acho que todo mundo aqui é fã de futebol, eu sou muito fã de futebol. Como que a gente faz o nosso negócio de futebol ser ainda maior, né? E acho que aí é onde a gente tem que aqui realmente dar as mãos e botar as cabeças para pensar em conjunto, para a gente agregar valor cada vez mais e construir esse negócio e subir esse negócio cada vez mais para cima. Obrigada, Peter. Agora, o Ricardo. Só para pontuar, eu trouxe um monte de discussão, mas se vocês quiserem também colocar outra coisa que não esteja ali, porque realmente, como o Fernando falou, é uma coisa muito ampla de se discutir, tem várias vertentes, e às vezes até para quem não domina fica difícil, né, de você dividir o que é uma coisa e outra. Fala, Ricardo, por favor.
Boa tarde para todo mundo agora no relógio oficialmente. Para quem não almoçou, bom dia. É assim que funciona. Muito obrigado por participar. Agradeço muito a organização do evento por ter primeiramente me feito o convite e depois ter dado a oportunidade para a gente se envolver de alguma maneira em retorno ao benefício enorme que tem de a gente poder discutir esses temas aqui para a audiência interessada. Eu sou um fã também do esporte, do futebol, ferrenho, por isso eu sou um consumidor das 3 plataformas que dividem o painel aqui comigo. Nós não nos conhecemos, mas as nossas empresas se conhecem. E eu vou citar, pouco a pouco, você pediu para eu fazer essa colocação inicial, mas eu não vou separar isso num bloco. Eu vou comentando sobre o tema e as ideias que eu tive ouvindo o que a gente estava conversando e lendo as suas perguntas, um pouco sobre a empresa. Passou um vídeo um pouco antes, então quem estava aqui desde o começo já vai saber um pouquinho, mas o que resume bem, a Sport Radar tem uma tagline que é o código-fonte do esporte. Em inglês, mas é assim que funciona. A Sport Radar é uma empresa que produz e trabalha dados esportivos na cadeia e domina a cadeia inteira. Da coleta do que acontece em campo, em quadra, até a produção de uma determinada solução que vai ser integrada num publisher, num produto B2B, ou para o público direto num produto B2C. Resumindo, quando você tem uma notificação de um gol ou de um início do jogo, é muito provável que esse dado tenha vindo produzido pela Sport Radar para algum dos nossos parceiros que integram esse dado. Recentemente, eu tenho 2 considerações principais para somar no painel nessa parte inicial de fala. A primeira, eu vou seguir a linha. Eu acho que o painel está bem puxado para transmissão digital. Transmissão que eu digo de broadcasting, transmissão do evento, a imagem por qual plataforma ela vai. Depois, na segunda parte, eu vou trazer um outro tipo de consumo digital que não é tão direcionado para a transmissão. A Sport Radar é muito envolvida com a indústria do gaming. Ela nasceu para produzir e fornecer dados para os operadores de apostas. Isso é um mercado muito forte, que eu não tenho dúvida agora. É uma semana bem importante para a gente isso daí, uma semana que quase me tirou do evento aqui, o que seria uma infelicidade, porque os Estados Unidos acabou de regulamentar o jogo, as apostas esportivas. Eu acho muito difícil que isso não se siga para países que já namoram faz tempo com isso como o nosso mercado, e vocês vão ver o poder que tem essa indústria no futuro. E é uma indústria totalmente digital, que é o tema do nosso mercado aqui. Para dar só um pequeno exemplo de amostra do que isso pode significar, você vê o que um fantasy game bem feito pelo Grupo Globo causa no mercado de engajamento, de discussão. É um produto digital, é parte do ecossistema, não tem a ver com a transmissão do evento ao vivo esportivo. Eu costumo chamar de um derivativo do evento esportivo oficial, mas está lá para a audiência. É algo que o digital, pela sua flexibilidade de engenharia, pôde construir para a audiência, e é muito poderoso. E traz todo o resto que a indústria do esporte, a indústria do futebol procura, que é um espaço para se fazer um anúncio, para se capitalizar com a comunicação de uma propaganda e geração de interesse para fomentar comentários, engajamento, que é o elemento, vamos dizer assim, principal de outras plataformas que nós viemos conversando. Mas voltando para a parte da transmissão digital, a gente falou muito de direitos esportivos. Eu tenho uma visão bem curiosa sobre isso. A Sport Radar veio para a América Latina há pouco mais de 5 anos, e uma das nossas partes, eu falei dessa parte da indústria de bet, uma das nossas partes são as soluções para o que a gente chama de rights holders. Ela tem esse nome, os detentores de direito. Entre elas está um subdireito do subdireito da transmissão digital. Como nós fornecemos para quase 100% do mercado de apostas esportivas os dados, e para nós eles são um mercado. A Sport Radar não é um bookmaker, nem pretende ser, mas como nós trabalhamos os dados com um delay muito baixo, justamente para eles, a gente acaba fornecendo para 95% desse mercado. E, na verdade, os outros 5% também compram, mas não usam só o nosso. Eles usam os outros para integrar com matéria-prima de um dado deles. Nós também vendemos a transmissão digital via streaming, claro, nos sites deles, nos sites das casas de aposta. Esses direitos são bem curiosos, eles têm várias nuances, eles são bloqueados para alguns territórios,
eles são bloqueados por IP para serem transmitidos apenas por lá e apenas porque tem contas. E no início dessa nossa operação, eu esbarrei numa questão bem confusa no nosso país sobre quem são os detentores dos direitos. A gente fala muito sobre eu não compro, eu não adquiro, nós não somos detentores. Essa é uma questão muito importante. Eu fui comprar, por exemplo, esse subdireito do Grupo Globo várias vezes, porque o Grupo Globo fez uma negociação integral dos direitos e quando eu fui lá, o Grupo Globo não sabia nem como navegar nesse mercado. Ou seja, era um mercado muito lucrativo, é um mercado no mundo muito lucrativo. Existem eventos que nem esse só para falar sobre ele. O mercado do direito de streaming for bet, né, vamos dizer assim, por isso que eu digo que é um subdireito de um subdireito, é o digital para uma plataforma específica. E eu tomo licença só para falar desse evento, porque quando eu fui, eu achei muito curioso de um grupo de mídia não saber do que se tratava e não conseguiu fazer a comercialização no primeiro ano. No segundo ano, eles me procuraram e falaram assim: Ricardo, os sócios se reuniram, entenderam um pouco mais e eles perceberam que é um mercado grande, que a gente, por ser os detentores de direitos, não podemos ficar fora. Vamos conversar, vamos ver como é que isso funciona para você poder comercializar, para eu, Sport Radar, usar esse produto para comercializar para quem eu revendia, né, esse produto, refinanciava. Então foi muito curioso isso. Isso deveria ser, como funciona lá fora, algo de posse do organizador do evento, a liga, a federação ou os clubes. Mas aqui a figura do detentor de direitos era um pouco confusa por causa desse envolvimento muito forte com a mídia mais tradicional de transmissão do esporte, porque soube fazer, e isso me deu um elemento de raciocínio muito fácil de facilitar o meu trabalho nas próximas vezes. A palavra aí é acesso. Se os clubes soubessem dar acesso, isso é muito difícil, eles vão ter que saber construir uma plataforma tão bonita de vídeo online como o YouTube, ou de televisão, historicamente, há décadas fazendo isso no mercado, ou também uma outra ferramenta de poder se comunicar e gerar engajamento, fazer uma comunicação curta entre o seu grupo de interesse, para poder dar o acesso direto ao seu público. Como eles não têm isso, eles vendem esse direito para quem sabe dar o acesso, ou comercializa de uma outra maneira, como o revenue share que a gente fala. Quando eu percebi e comecei a raciocinar com isso, eu facilitei a minha vida. Eu comecei a conversar com quem tinha os direitos no primeiro ciclo, e essa questão dos direitos é muito cíclica. A gente está muito próximo de uma quebra de ciclo aí agora, porque os contratos expiram e o mercado vai, vamos dizer assim, se educando. Eu já sou procurado por federações e detentores de direitos, que são os clubes, para no próximo ciclo de direitos, em vez de ter o direito totalmente vendido, por exemplo, uma televisão, o que é da televisão vai para a televisão. O que é dessa plataforma específica é comercializado para essa plataforma específica. E aí sim, você volta para uma das perguntas que você fez nos primeiros slides, como a gente compete ou converge. Nessa visão de acesso, cada um tem o seu acesso. E todos convergem para dar mais visibilidade àquele produto organizado pela entidade, a federação ou o clube, né, a entidade organizadora do jogo, do esporte, em benefício de quem consome. O consumidor pode ser a criança que confunde as duas porque deve assistir as duas na mesma sala, ou aquele que já é mais moderno e só assiste o digital, tanto no voo quanto no carro, ou na própria sala dele ele não tem tanto apreço mais por um aparelho de TV, ou aquele que ainda que perdeu essa onda e assiste só no digital. É esse o ponto que eu vejo na transmissão digital. Essa transmissão que você falou do Twitter, a Sport Radar estava por trás, no sentido de que essa parceria com a NFL foi feita para vir, junto com a imagem, o audiovisual, né, que a gente chama, a imagem e o áudio, o dado. Isso aconteceu para o Twitter e para o Facebook no mesmo ano. Foi um projeto da NFL, com capital misturado da Sport Radar da NFL, criando a Next Gen Stats, e ela fazia o complemento dos caracteres de dados, vamos dizer assim, das transmissões da NFL que foram para o digital, tanto para o Twitter como para um outro projeto que se chamou Facebook Stadium. Muito, muito proveitoso. Para mim foi muito saudável ver isso acontecer no ambiente digital com bastante força. O OTT, que a gente também fornece os dados para compor, tem um acesso direto ao YouTube. E é muito, muito
difundido em dupla plataforma nas federações, que a gente já faz isso muito mais lá fora do que aqui ainda, porque aqui o ciclo de se fazer isso, na minha opinião, vai ser o próximo. Mas na Europa já temos algumas parcerias com as federações e que o canal deles, esse termo OTT também é um termo muito importante para esse tema. O over the top tem entre várias flexibilidades da tradução, é o acesso direto. Vem do organizador direto para o consumidor, sem precisar de um plano de pay-per-view ou um membership, a não ser que seja um membership direto para quem está mostrando o conteúdo. Essas plataformas todas se integram às plataformas usuais que já existiam, sem concorrer, uma contribuindo com um tráfego para outra. Mas a segunda questão que eu queria fazer, e não vou me alongar muito, é o outro tipo de consumo digital. É esse consumo que o digital, a engenharia digital traz, esse consumo de dados. E a gente atua muito mais aí do que nesse primeiro, provendo dados para os fantasies, né? Os fantasies da Premier League, da Champions League, são todos feitos com os dados gerados pelo Sport Radar. É um mercado fascinante. É um mercado que tem muito a ver com o mercado de apostas que eu falei para você, que é gigantesco e pesca da própria lagoa. Você vê muito as empresas de apostas investindo no esporte, porque é de lá que ela deriva a prática dela. Você liga a televisão num sábado de manhã na Premier League, quase todos os times e a própria competição tem bastante propaganda vindo desse mercado. E esse mercado causa um impacto de geração de receita. No painel, por exemplo, que a gente viu aqui inicialmente, a gente falou sobre geração de receita e patrocínio. Os clubes já abraçaram esse ecossistema e principalmente as federações aqui na América Latina, com bastante ação desse mercado da indústria de apostas, que é um mercado de acesso digital, um mercado de gaming, a gamificação do jogo, que traz bastante economia nova, né? Uma fonte de receita fresca para essa indústria crescer ainda mais. E isso é muito importante. Os jogos de fantasy, nós temos um caso só no Brasil, mas é muito comum ter 5 ou 6 concorrendo entre si para audiência num país, e todos eles, a minoria deles feitas por uma empresa de mídia, a maioria deles feitos pelos próprios clubes e as próprias federações, que são os detentores, vamos dizer assim, do direito. Aqui, de novo, por um gap de competência, para ficar mais elegante, eles não conseguem trabalhar uma propriedade assim, e isso é feito por quem realmente consegue trabalhar mídia e acesso de uma maneira muito boa. Esses outros produtos digitais são tão importantes quanto a transmissão na nossa visão. Obrigada, Ricardo. Eu vou acoplar as minhas perguntas junto com as perguntas do público, porque aí a gente não separa e tem tempo, porque a gente ainda tem meia horinha. Aproveitando um pouco do que você falou em relação à Globo e pegando um pouco do gancho aqui do que me perguntaram, inclusive, sobre o Cartola, vou perguntar primeiro para o Fernando. Primeiro, a minha pergunta, né, seria como é o posicionamento da Globo hoje dentro desse mercado digital que está acontecendo essa transformação, né? Enfim, até a Globoplay está se transformando, enfim, como vocês... há muitos anos atrás, por exemplo, a Globo chegou a sair, para quem não sabe, de uma página do Facebook, por exemplo, tinha essas estratégias de saber como lidar o próprio conteúdo dentro do mercado digital. Então, hoje a gente já vê uma outra mentalidade, que é, por exemplo, se associar ao Twitter, enfim, e ao próprio Facebook para fazer conteúdo. Ele pergunta aqui, o Victor Scagliuzzi, não sei se eu falei certo o nome da pessoa, ele quer saber sobre a questão de direito dos clubes em relação ao Cartola FC ou Fantasy, como que é alinhado isso da Globo em relação aos próprios clubes, e, pelo que acompanha, clubes que passaram a se manifestar em relação a isso. O que você pode dizer sobre esse sucesso do Fantasy, que realmente, depois que virou Pro, também ganhou uma maior visibilidade? E uma outra pergunta sobre a Globo também hoje o Palmeiras anunciou esse conteúdo on demand, né, da TV Palmeiras. De que maneira que isso tem impacto na TV Globo, junto aos clubes, né, dos direitos dos clubes na transmissão? Vamos lá, são várias perguntas, né? Na minha primeira participação, eu abordei exatamente a preocupação de você agregar novas receitas através do digital, o que significa dizer que você também não vai canibalizar aquele negócio que já é desenvolvido e já gera receitas através de uma mídia dita tradicional. Como a Globo, como o Grupo Globo tem se comportado em relação ao digital, reflete bastante isso.
a busca de novos negócios, fortalecendo, né, a geração de receita e desenvolvimento de negócios existente, e caminhando, né, uma transição segura dessa maneira para a digitalização também. Existe uma exploração digital pelo Grupo Globo muito relevante. Você citou o Globoplay, o Premier Play, o Sport TV Play, uma maneira que, como a nova geração, ou quem tem a necessidade da mobilidade, é capaz de assistir um conteúdo onde quer que ele esteja. Tá? Isso tem um valor muito grande para o negócio atual e para o desenvolvimento da exploração digital do grupo, no seguinte contexto: dá mais satisfação ao cliente, então faz mais pessoas assinar, né, o produto, ou então simplesmente manter a assinatura, porque tira aquela sensação de assinar um Premiere, por exemplo, e não ser capaz de assistir porque está na casa da sogra, na festa infantil ou algo do gênero. A segunda pergunta... não, desculpa. E talvez vocês estejam se perguntando, né? Poxa, mas é uma mera retransmissão em plataforma digital é o máximo que pode ser feito, né, com direitos e transmissão ao vivo de futebol? Com certeza não. Tenho certeza que o mercado, o público, os parceiros, né, na forma dos clubes e das federações, vão ter boas respostas da companhia, né, no futuro próximo. E sobre o Cartola, como a Globo vê essa exploração do fantasy game em relação aos clubes também se manifestando? O Ricardo colocou uma questão muito, muito bacana, né? A gente vive no Brasil um momento de amadurecimento, até compreensão do que são os direitos, do que é a gestão de um ativo, o que você passou em relação aos direitos, né, os betting rights, lidando com alguém dentro do grupo. Enfim, eu nem tinha esse contexto aqui. É algo que aconteceu há 2 anos também, numa discussão de direitos de TV aberta, TV fechada, pay-per-view, você vende um, vende o outro, é totalmente independente. Acho que está comprovado que não era independente. Uma coisa influencia na outra, embora possa, sim, ser comercializado separadamente. Isso volta também a um tema que eu comentei aqui antes. A gestão do produto, a gestão do ativo envolve o jogo em si, envolve todos os direitos que estão ali dentro. A melhor maneira de você organizar um processo de venda e exploração disso, como, por exemplo, na sua menção, Ricardo, poxa, será que betting rights tem que passar para alguém que não explora betting rights para chegar a quem vai explorar isso? Provavelmente não. Existe também um amadurecimento do mercado brasileiro aqui em relação ao fantasy. A Globo desenvolveu o Cartola já há algum tempo, tem investido muito nisso, como um negócio, mas, acima de tudo, como uma ferramenta de engajamento e fortalecimento do próprio futebol brasileiro. Tá? Porque quando você tem um fantasy, e eu também acho fascinante esse negócio, você consegue repercutir muito mais o futebol. Você leva um torcedor do Palmeiras a acompanhar um jogo do Ceará simplesmente porque ele, né, quer entender quem ele vai escalar, não vai escalar. Então, isso aumenta a frequência, aumenta o engajamento, fortalece a relação do futebol brasileiro com o torcedor brasileiro. Provavelmente, como todo ser humano gosta de interagir quando tem a ferramenta nas mãos, e o digital trouxe essa ferramenta, se não houvesse o Cartola no Brasil, provavelmente os brasileiros estariam jogando o fantasy só da Premier League. E jogam também, mas só ele. E isso seria bom para o futebol brasileiro? Provavelmente não. Tá? Então, tem um papel fundamental do Cartola nisso. Quanto aos direitos, os acordos atuais do grupo, eles contêm eles envolvem também ações comerciais, questões de uso de marca. Então, é algo que deve ser levado em consideração. Talvez o Ricardo até pudesse trazer como é que isso funciona lá fora, porque os sites de aposta, em tese, estariam na mesma situação do uso da marca de um clube, né? Então, talvez fosse um gancho apropriado, né? Como funciona no exterior esse tema do uso das marcas, dos nomes dos clubes, até dos atletas. Houve até desculpa te interromper antes de você, houve uma complementação dessa questão, e você respondendo em relação ao exterior, de repente ele pode pontuar depois em relação ao Brasil. Existe esse uso da marca, né, dos jogadores, enfim, dos clubes, da identidade deles. Mas os clubes não ganham nada nesse acordo. É uma pergunta que veio, ou
existe a possibilidade de ganhar e se lá fora existe uma forma diferente de lidar com o fantasy game em relação às próprias marcas. Bom, por partes, né? Eu queria só, eu não ia te interromper, mas para fazer uma contribuição, o fantasy da Premier League sempre foi o número 1 do mundo em matéria de acessos, número de jogadores. O Cartola não é um jogo novo, o Cartola não é um fantasy novo, o Cartola já tem aí mais de uma década de jogo, mas ele foi amadurecendo e está muito bem trabalhado agora, e de uns 4 anos para cá virou uma powerhouse, uma força imensa. Começou a capitalizar com propaganda, mas não é nem tanto a principal força dele. A principal força foi o tanto de acesso à própria plataforma que ele gerou e o número de jogadores que ele conseguiu angariar. E os números desse ano já prevêem que vai passar o da Premier League. Então, o que a gente quer dizer se não é o primeiro, é o segundo do mundo. Entendeu? Então, o brasileiro, se não tivesse isso, ia ser uma carência enorme. E eu acho que cabem muitos outros, como tem nos outros países. Mas, enfim, foi um complemento do que você falou. Sobre essa questão, os clubes lá fora são remunerados, mas pela imagem, pelo direito de ceder a imagem. E se você for ver numa visão essencial de novo, é uma questão aberta, eu sei que aqui tem membros dos clubes, é a extensão que lhes compete, vamos dizer assim. De novo, é um mercado inteiro derivativo do mercado deles, mas é difícil você fazer uma associação direta entre um benefício das receitas daquele mercado vindo para os clubes e para as federações. Elas ganham o que lhes competem. Por exemplo, você vai usar o meu logotipo e você vai falar do meu campeonato, existe um direito de imagem para você debater sobre isso. A sua indústria é trilionária e eu quero me beneficiar disso, esse é um outro assunto, isso é muito comum. Eu vou entrar num tema até que foge bastante um pouco da mesa, mas em todos os assuntos, em todos os países em que o jogo vai ser regulamentado, eles debatem algo que eles chamam de integrity fee, que é voltar para a indústria do esporte um pouco da indústria do jogo, né, da indústria do game. E essa briga nunca é vencida nos termos iniciais da indústria do esporte. É simples, a indústria do esporte é como se a indústria do esporte quisesse... ela é muito rica, ela é muito geradora de receitas e ela ganha receita disso, mas ela não é isso. Então ela tem uma limitação, vamos dizer assim, na essência do que ela representa para aquela indústria. Então ela é remunerada pelos logos, pela imagem, pela citação do time. Quando passa um direito, ela é remunerada por esse direito, porque quem comprou o direito pagou por ele. Foi o caso que eu te contei da negociação do direito para betting. Dentro destes direitos, dentro do parque de direitos que lhes competem, todos eles são respeitados, muito lá fora. Aqui no Brasil, não vi nenhum caso ainda em que isso foi ferido. Vamos dizer assim, o que não se tem é esse apetite pela a minha indústria e a sua indústria. São duas indústrias diferentes. E isso acontece também nas nossas, nas de vocês também, que pode causar um pouco de confusão. Mas é o que é. Dentro do que se limita e do que se respeita pelos contratos de direitos, todas as indústrias são remuneradas adequadamente. Obrigada, Ricardo. Voltando para você aqui, Brandini, para falar. O Marcelo Silva pergunta e pede também um comentário geral de quem puder dizer como que vocês enxergam a aquisição dos direitos do Brasileirão pela Mídia Pro, que vai transmitir o Campeonato Brasileiro para 27 países pelo mundo, pelo YouTube, e como que esse mercado se organiza e como vocês enxergam isso? Acho que de novo, parece que a gente está sempre batendo na mesma tecla, mas é isso. O YouTube acaba sendo apenas uma plataforma para quem ali quiser explorar seus diferentes modelos de direitos, etc. O que a gente vê valor nisso são em algumas relações comerciais. É lógico que a gente gosta de conteúdo relevante na plataforma. É interessante quando uma pessoa cai no YouTube, ela encontra uma biblioteca de tantos conteúdos de criadores endêmicos, de criadores, a gente fala muito de Desimpedidos, mas existe uma nova leva aí de uma dezena, o Fernando teve num evento nosso no fim do ano passado, de alguns meninos que já estão fazendo algumas centenas de fortunas produzindo seus vídeos, e ao mesmo tempo vendo conteúdos relevantes dentro da plataforma. Acho que o que a gente vê é essa coexistência de conteúdos de uma transmissão regular da plataforma, como também o investimento de pequenos criadores apostando como uma fonte de receita. A gente olha o criador também até como um empreendedor, porque no fim, cara,
Vocês não, eu não sei se, eu sei que tem pessoas aqui dentro de seus times, dentro de suas organizações, que gerenciam as plataformas digitais do YouTube. É muito difícil você fazer um conteúdo no YouTube, você conseguir ter uma relevância, você conseguir crescer. Você precisa, fazendo um paralelo, e eu também não gosto muito da expressão mídia tradicional, porque acaba sendo só diferentes propriedades, mas essas pessoas sozinhas, e aí, sendo um criador ou sendo uma mídia pró, por exemplo, ela passa a ter toda uma estrutura que uma TV tem. Ela tem que ter uma programação, ele tem que ser o seu diretor de programação para entender quais são as melhores entregas, uma frente de produção, uma melhor estratégia de comunicação, ou seja, tem que criar meio que você é o seu próprio time de marketing e de assessoria de imprensa. É muito complicado para você conseguir crescer. O bom é que existe um ecossistema que, talvez numa mídia conhecida como tradicional, seria uma concorrência direta, enquanto em plataformas digitais você consegue se usufruir de outros tipos de conteúdo para promover o seu próprio, seja um criador endêmico, como a gente chama, seja uma empresa de mídia detentora explorando o YouTube como uma plataforma de distribuição. E complementando essa pergunta para você responder, o YouTube, enfim, ele já existe há mais de uma década ali. A gente viu uma febre realmente de youtubers surgindo em vários tipos de conteúdo, né, principalmente hoje dentro do futebol. Existe uma diferença de como o YouTube vê quem produz o conteúdo independente, enfim, dois garotos que sentam no sofá e fazem seu conteúdo de futebol usando outros conteúdos que já existem, ou empresas que são profissionais que entram ali para profissionalizar um canal. Existe essa diferença? Até na própria remuneração do Google AdSense, enfim, como é que funciona isso? Ou todos são iguais dentro da plataforma fazendo produção de conteúdo? Logicamente que existem necessidades diferentes de cada uma, mas hoje, até dentro da organização, está todo mundo dentro baixo de um mesmo guarda-chuva. De associação com as marcas também. Né? Tá tudo dentro de um mesmo guarda-chuva, cada um só com as suas necessidades. O padrão de hoje, o revenue share, né, a divisão de receita, ela é padrão entre os criadores de conteúdo, seja ele um canal pequeno, seja ele uma grande empresa de mídia. A gente acredita que assim a gente consegue democratizar, mas logicamente que existem empresas, e aí existem diferentes tipos de pacotes de investimento, de mídia, etc. Existem empresas que querem associar a sua marca, o seu produto, a um tipo de organização, a um tipo de conteúdo. Outras querem se organizar em relação a outros. Mas dentro o tratamento é igual, a lei serve para todos, dentro da plataforma, as regras. 3 strikes, um canal da Globo perde o seu canal, um canal pequeno perde o seu canal. Que são 3 strikes? 3 strikes, o strike é uma penalização que um canal pode receber devido a vários problemas, ou porque descumpriu uma política da plataforma, ou porque descumpriu usou indevidamente um direito autoral, e aí o detentor de direito autoral é quem aplica esse strike. Então, existem algumas regras de penalidade, são algumas páginas lá do nosso contrato padrão, que quando você cria uma conta lá, você vai ler e entender, mas são 3 penalidades. Você pode ligar para o Larry Page e o dono do Google não vai conseguir reverter isso. São políticas que são seguidas muito a sério, porque, no final das contas, é o que eu falei lá no início, nós somos regidos por uma lei americana que conseguiu organizar um pouco a casa em relação ao que é plataforma, o que é direito, e regras foram feitas para serem cumpridas igualmente para todos, independentemente do seu tamanho na plataforma. Legal. Fernando, é uma pergunta que surge recorrente aqui, tem muitos nomes e perguntas parecidas, então estou tentando adiantar. A Globo, no universo digital, ela vê o YouTube como uma concorrência na produção de conteúdo hoje? Olha, a gente está habitando o mesmo aquário ali, né? Buscando o mesmo tipo de receita ou parte, né? Um perfil de receita. A indústria da mídia, né? Assim como outras indústrias, você se acostuma com aquela situação que pode ser parceiro, como pode ser um concorrente, e jogando na bola, isso não tem nada de mais, faz bem ao mercado, concorrência é algo bem positivo, faz todos os players trabalharem mais, desenvolverem mais. Então, pode ser, em um determinado ângulo, na obtenção de receita publicitária, é um concorrente. Mas também, já acabou de ser comprovado aqui, também pode ser um parceiro. Então, é o frenemy, né? Por Exatamente. isso que é um mercado tão esse painel é tão difícil de realmente discutir, né? Porque ele é muito amplo em várias vertentes. Uma dúvida que eu lembrei aqui agora, até pensando nessa questão sobre direitos e Champions League, por exemplo. O Esporte Interativo tem os direitos de transmissão no Brasil e eles usam esse conteúdo dentro do canal deles no YouTube, né?
Por exemplo, um outro canal pode pedir fair use dessas imagens? Eles podem liberar? Não sei como é que funcionaria isso. Pela lei brasileira, não existe fair use. O que eu posso dizer em relação à gestão de direitos na plataforma. Se eu sou um detentor de qualquer tipo de direito, eu subo esse conteúdo para a plataforma, reivindico esse conteúdo passa a ser meu. Se você utilizar esse meu conteúdo, como eu falei, essa ferramenta, esse robô do YouTube chamado Content ID, vai automaticamente identificar que você subiu um conteúdo que me pertence e caberá ao detentor do direito na plataforma, né, ele que reivindicou o direito na plataforma, a aplicar uma política. E são as 3 políticas. Uma é apenas monitorar o seu conteúdo, nada vai acontecer, eu só vou monitorar. A outra é bloquear. O seu conteúdo é eliminado pela plataforma e você recebe uma notificação que o seu conteúdo foi retirado devido à reivindicação de fulano de tal, o detentor. Ou ele pode, que isso acaba sendo uma fonte de receita muito interessante, monetizar o seu conteúdo. O conteúdo você subiu esse vídeo com um conteúdo que me pertence, eu então licencio esse conteúdo a você, em contrapartida, as publicidades servidas no seu vídeo, eu ficarei com revenue share. Eu ficarei com a receita. Então é possível, por exemplo, um outro canal usar essas imagens diante de uma negociação? Sim. Como é possível? Eu posso ser uma emissora de TV e querer usar o Brasileirão. Eu vou ter que contatá-lo e ele vai me liberar. Você pode usar nesses termos, você pode usar 1 minuto, você pode usar tudo. Ele poderia me liberar tudo e aí ele ficará com toda a minha receita. É uma regra. É um sublicenciamento. Eu quero até complementar aqui do Brandini, porque o Twitter ele está regido sobre a mesma regra do que ele comentou do DMCA, né, o Digital Millennial Copyright Act. A gente também tem uma plataforma para monitoramento e reivindicação desse conteúdo. A gente desenvolveu essa plataforma, inclusive, com os parceiros. A NFL usa muito lá nos Estados Unidos e a Globo usa muito aqui no Brasil. E é bem o que você falou, o fair use. E no Twitter a gente tem um elemento complicador, porque muitos jornalistas, comentaristas e pessoas ligadas ao esporte estão na plataforma e estão usando a plataforma constantemente. Então, a gente já teve muitos casos, eu não vou citar exemplos pontuais aqui ou nomes, mas a gente teve casos já de pessoas conhecidas, renomadas, etc., que achou que poderia pegar um vídeo de um gol do Barcelona na Liga Espanhola e twittar o vídeo do gol do Barcelona na Liga Espanhola. E não pode. A Liga Espanhola inclusive é uma parceira nossa também, reivindica esses direitos várias vezes, e aí a gente tem uma mecânica muito similar. A partir do momento que você toma 5 strikes por direitos reivindicados por alguém, a sua conta é suspensa até que você resolva esses 5 strikes, e se você tomar o 6º strike, a sua conta pode ser suspensa permanentemente. Então, eu acho que tem aí uma linha tênue no Twitter, particularmente por conta disso, por ser uma plataforma, e aí o fair use que você comentou, ele acaba sendo mais latente, mas é importante também a gente entender como que é esse uso. Eu acho que é mais um exemplo da necessidade, né, de desenvolver de forma clara um controle do ativo, né, jogo de futebol no Brasil. A preocupação não foi nem do broadcaster na Espanha, né? Foi da própria Liga. Tá certo, porque dá uma primeira impressão de que quando um gol, um lance é exibido sem remunerar clube, sem remunerar também o detentor dos direitos naquela situação, parece que é um problema só do detentor de direitos naquele momento, né? O grupo de mídia. Mas, na realidade, é um grande problema para o clube, para a federação, porque ele é que está cedendo ou permitindo um acesso sem qualquer retorno por parte de terceiros. Né? E acho que tem formas de você fazer isso, como o Brandini falou, no Twitter também a gente tem formas de fazer isso organizadamente dentro da plataforma, sem que você precise subir um vídeo que eventualmente não tem nem a qualidade que deveria ter, ou foi gravado ali com o celular da tela da TV, né? Então, eu acho que é importante ter todos os mecanismos para resguardar isso. E até numa mudança de ciclo contratual, da perspectiva do clube, né, como detentor originário do direito ou de uma liga, embora a gente não tenha uma liga no Brasil ou não ainda, o que acontece? Se aquele produto está sendo oferecido de graça em vários lugares, logicamente, quem perdeu a capacidade, a alavancagem de vender esse produto foi a própria liga, foi o próprio clube. Né? Então, eu acho que foi bacana esse tema ter surgido aqui
porque faz bem ao futebol refletir sobre mais esse passo, né, da gestão do seu ativo, da sua propriedade. E olha que curiosidade, rapidinho, nessa pergunta, uma curiosidade na pergunta, o esporte interativo não é o detentor holístico dos direitos da Champions League. A Globo também é. Isso que a gente fez de exemplo para o YouTube podia ser pela Globo também. Ela é detentora de uma parte dos direitos específica lá para ela, que é a TV fechada, a Globo continua da TV aberta e por aí vai. E uma curiosidade na resposta, o amadurecimento da Liga em tratar esse direito, que foi o que você citou, que é uma coisa mais tipicamente lá de fora, da Liga, que eu digo do organizador da competição. O né, dono da do produto, federação. O dono do produto. Um bom exemplo para citar, a Argentina criou a Superliga, a SAF, a Superliga Argentina de Futebol agora. Por 5 anos a gente tentava fazer alguma coisa com a AFA, a FA. Por 5 anos, não é que eu não consegui fazer, por 5 anos eles não conseguiram ter um presidente. É muito curiosa essa história, mas foi bem isso. Eles são muito confusos. Em um ano de Superliga, que colocou na presidência um profissional da mídia, um ex-executivo da Fox, os contratos todos já foram estabelecidos, a gente acabou conseguindo navegar, mas esse mercado foi muito melhor trabalhado, vamos dizer assim, pela existência de um detentor de direito mais maduro para poder navegar nesse mercado em nome da competição. Essa é a Superliga fazendo esse trabalho, não uma entidade que eles contrataram para isso, mas ela teve um management composto por profissionais do mercado e que sabiam dialogar muito mais fácil com todo o ecossistema de negócios da competição. Você ia completar alguma coisa? Vou perguntar para você, Peter, e vou acoplar junto com a pergunta aqui do Bruno Ranieri. Você mesmo destacou que o Twitter ele é uma plataforma diferente, né, de interesse realmente, e ele é realmente o termômetro mundial do que acontece, porque se você quer saber o que está sendo repercutido amplamente, agora você entra no Twitter e tem lá o Trending Topics para isso. De que maneira que o Twitter como faz essas parcerias com os diferentes tipos de mídia, empresas, sites, TVs abertas e fechadas, né? Como funciona isso e de que maneira que o Twitter ganha e, enfim, obviamente a empresa ganha a visibilidade que está fechando a parceria. E o Bruno pergunta aqui para o Prandini e para você quais foram as grandes cases de ativação de marca de canais de futebol nos últimos anos, assim, que vocês podem perceber dentro desse universo de engajamento, quanto à geração de conteúdo e fluxo nas diferentes plataformas. Tá. Começando pela primeira parte, o trabalho meu e da minha equipe aqui no Brasil, na América Latina, ele é dividido em 2 partes. Então, a primeira parte é realmente criar e distribuir ferramentas e melhores práticas e ajudar, de fato, todos esses agentes que eu falei que são os motores do crescimento das conversas de esporte dentro do Twitter, ou seja, os clubes, os atletas, os canais de TV, as ligas, as federações, etc., é ajudar todos esses agentes a crescer e desenvolver a sua audiência dentro da plataforma. E aí a gente faz isso oferecendo outras ferramentas, ensinando realmente como usar a plataforma de uma forma mais eficiente, ajudando e conectando muitas vezes esses agentes entre si. São inúmeros casos e aí a gente vê realmente essas conversas acontecendo e como as pessoas muitas vezes até personificam não só, obviamente, o atleta que sim é uma pessoa, mas como personificam o clube e como o clube também assume uma personalidade dentro da plataforma, né? Você, seja maior ou menor o clube, ele assume realmente uma personalidade e ele conversa ali com seus fãs de uma forma muito característica do clube, e cada clube tem a sua forma de fazer isso. Alguns deles super interessante. Então essa é a primeira parte do trabalho, é realmente fomentar e ajudar que esses motores do crescimento das conversas na plataforma seja cada vez maior. A segunda parte é realmente ajudar a essa cadeia toda a rentabilizar essa produção de conteúdo que é feita na plataforma e realmente desenvolver o negócio relacionado ao esporte dentro do Twitter. E aí é o momento onde a gente conecta essa cadeia produtora de conteúdo. Obviamente, os canais de TV são os principais, mas a gente hoje sabe que os clubes também são detentores do seu próprio direito, exploradores e distribuidores do seu próprio direito e também produtores de conteúdo. Então, a gente ajuda esses players a rentabilizar essa audiência, conectando marcas a esse conteúdo. E aí a gente tem uma série de exemplos para falar disso, já indo para a segunda parte da sua pergunta, que foi
sobre grandes ativações. É um trabalho que a gente faz muito próximo das marcas e de todos esses agentes também para criar essas oportunidades. A gente sabe que hoje, para uma marca, ela está na placa de campo, ela está na camisa do time, isso tudo é muito pouco se ela não realmente ativar isso nessas conversas com essas pessoas que estão falando sobre isso dentro da plataforma, né? Então, é isso que a gente ajuda a fazer. Eu não vou citar nenhum caso específico aqui, porque são vários, assim, mas a gente fez... até para não citar um caso daqui do Brasil e não do futebol, mas eu acho que é importante a gente olhar para fora e olhar para outros esportes para ver como a gente pode trazer isso para cá. A gente fez, como eu falei, né, transmissões do futebol feminino aqui no Brasil, do Sub-20, e eu acredito muito também no potencial das plataformas digitais como democratização do acesso a outras modalidades esportivas ou a outras categorias do esporte que não têm acesso na TV. E eu, antes do Twitter, também vim de TV. Não tem acesso à TV não é porque a TV é leviana ou porque boicota, mas não tem porque a TV está limitada a 24 horas, né? Das quais, em algum momento, o público dorme. Então, não dá para transmitir conteúdo esportivo ao vivo o tempo inteiro. Então, a gente procura também ter muito esse papel. A gente fez uma ação com a Gatorade nos Estados Unidos. Gatorade é patrocinadora do basquete de high school, é o basquete escolar nos Estados Unidos, não é nem universitário. Há muitos anos, e é uma modalidade que é o primeiro passo para o jogador de basquete chegar no college e, obviamente, do college ir para a NBA. E esses jogos eles não têm espaço na TV para transmissão, e existe muita conversa sobre isso, porque esse público que é da escola está dentro da plataforma. Então, a gente se juntou com a Gatorade, a gente construiu ali um ambiente de transmissão desses jogos. A gente transmitiu 8 jogos de basquete escolar. Então, você imagina, sei lá, a gente pegar 2 colégios aqui do Brasil, transmitir o jogo entre eles. E a gente teve tudo isso brandeado lá, né, envolto lá com a marca da Gatorade. E a gente teve, em cada jogo desse, mais de 3 milhões de espectadores assistindo um jogo que não ia ser visto além daquelas pessoas que estavam sentadas lá no ginásio da escola. Então, acho que esse também é um pouco o nosso papel, né? De também oferecer às pessoas a possibilidade de ver algo que... o futebol feminino foi muito isso. A gente viu o volume de conversa ali sobre o jogo, ainda mais porque o Brasil arrebentou, foi campeão, goleou a Argentina e tudo mais. A gente viu as pessoas agradecidas de poder ter acesso àquele conteúdo que ela não teria de outra forma, né? Obrigada. Tem outras perguntas, não vai dar para fazer a de todo mundo, né? Já vou finalizar aqui, só vou dar um espaço para o Ricardo comentar rapidinho, um minutinho. Qual o desafio de uma empresa como a Sport Radar, né, que integra vários tipos de conteúdo, como você faz consumo, coleta de dados para divulgação, também faz produção de conteúdo de outras formas, pessoas que trabalhariam numa empresa dessa, como organizar, enfim, profissionais em todas as partes do mundo para fazer essa integração numa empresa como que você representa? Elas ficam estabelecidas numa cadeia de produção, e o termo é bem esse mesmo, uma cadeia de produção com uma alusão a chão de fábrica, cada uma na sua estrutura. Tem uma rede de scouts, tem vários métodos de scouts diferentes. No tênis, por exemplo, os nossos scouts são os árbitros. O sisteminha que ele tem lá na cadeira dele, o umpire, que a gente chama, que é o sistema de resulting oficial do jogo, é o sistema que gera o primeiro dado para a Sport Radar. O hardware e o software foram desenvolvidos pela gente para a ITF, que é a entidade máxima do tênis, para todas as competições. Alguns Grand Slams não, mas é um método de scout. Mas é uma rede aí de 7 mil scouts, jornalistas de dados, vamos dizer assim, que geram dado para um parque de supervisores que validam esse dado, corrigem, criam elementos típicos da indústria digital, como redundância, acessibilidade, disponibilidade, e depois, daí para frente, você tem uma série de direcionamentos de soluções. Uma coisa muito interessante, não é do futebol, né, mas da indústria do esporte, é uma evolução dessa primeira parte da captação do dado, que é a eliminação do scout humano. A gente faz isso para 2 esportes no mundo muito populares, válidos para a nossa discussão, apesar de não ser de futebol, que é o e-game, os e-sports, né? É impossível você fazer um scout humano de um campeonato de Counter-Strike
Nem os jogadores sabem como eles morreram, isso é verdade. Se você repara nas entrevistas deles, eles não sabem como eles foram eliminados. Imagina alguém fazendo essa marcação. E a gente vende esse dado. Aliás, se tornou o nosso 4º esporte mais popular no mundo, os produtos nossos de esportes. Então você tem um robozinho no sistema que a ESL libera para a gente poder fazer para captar direto do jogo do e-games. E na NFL é o wearable. As coordenadas XYZ estão nas ombreiras, tênis e bola, e isso daí vem para um ambiente de machine learning que traduz isso daí no dado principal. Se essas são as considerações finais, eu vou até fazer porque tem a ver com o tema da convergência ou competição. Nós somos proibidos por um órgão regulador dos Estados Unidos de comunicação a modelar o bonequinho nas nossas soluções de tracking das jogadas da NFL, porque a gente tem um delay praticamente menor do que 1 segundo, que é o padrão para todos os esportes, e a lei americana aplica um delay de mais de 2 minutos numa transmissão ao vivo por um fato muito curioso, por causa daquele evento que foi chamado como Nipplegate, que é o que dizem que foi o que alavancou o YouTube em 2004, que foi a parte íntima da Janet Jackson que apareceu no intervalo do Super Bowl. A lei americana até hoje mantém um delay grande para que aquilo se evite de acontecer em uma transmissão ao vivo. Se alguém, por exemplo, tem uma exposição do corpo, eles têm um delay suficiente para ir lá e cortar, censurar para não aparecer para o público. E por causa disso, a gente tinha um touchdown 3 minutos antes do que o touchdown acontecia, mas com um botãozinho e linhas dentro de um campo. Nós tínhamos uma solução que modelava um bonequinho, nós fomos proibidos porque isso competiria com a televisão, mas aí por uma nuance específica, pelo delay que é aplicado para eles e que não tem para a gente. E por um fato específico também que resultou numa grande repercussão. Né? Para você ver a convergência da situação. Não tem nada de transmissão nisso que a gente fazia. É a digitalização de coordenadas num ambiente virtual, mas foi considerado pelo órgão regulador como uma possível competição com a transmissão audiovisual. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Peter. Obrigado, Fernando. Obrigado, Brandini. Espero que vocês tenham curtido. Aqui realmente é um tema bem amplo. A gente ficaria aqui falando sobre digitalização de várias formas. Espero que vocês tenham gostado e parabéns pelo posicionamento de vocês.